Olá! Hoje a gente vai mergulhar no mistério da medicina que confunde muita gente: a anemia. Mas olha, não é qualquer anemia, não. A gente está falando daquele tipo que aparece nos exames e simplesmente não faz sentido. É um verdadeiro quebra-cabeça. Então, vamos direto ao ponto do nosso mistério. Como é que alguém pode estar com anemia se os exames de sangue dizem que os níveis de ferro estão ótimos? Parece que uma coisa não bate com a outra, né? É uma contradição que deixa muito médico de cabelo em pé, e é exatamente esse nó que a gente vai desatar hoje. Para a gente entender isso na prática, dá uma olhada nesse caso. A hemoglobina, que é quem carrega o oxigênio pelo corpo, despencou 20%. Isso é um sinal clássico, claríssimo de anemia. Só que quando a gente olha para o ferro e para a ferritina, que é tipo o cofre do ferro, tá tudo normal, até alto. E é aí que a coisa complica. É como chegar num beco sem saída no diagnóstico. Ok, então peraí. Se não falta ferro, qual é o problema? Onde é que a gente tem que procurar? A resposta, na verdade, não está naqueles exames de ferro que todo mundo faz. A gente precisa ir mais fundo. As pistas começam a apontar para outra direção, para algo maior, que está afetando o corpo todo. E aqui? Aqui a gente encontra a pista de ouro. Nesse caso específico, um exame chamado dímero-D deu super alto. Sabe o que isso significa? É como se fosse um alarme de incêndio disparando. Ele está gritando que tem alguma coisa queimando no corpo todo, uma inflamação. E é ela, a inflamação, a nossa principal suspeita. Agora que a gente já tem o culpado, vamos entender o crime. Como é que a inflamação consegue roubar o ferro? Porque, veja bem, ela não some com o ferro, é mais esperto que isso, ela esconde, tranca o ferro a 7 chaves. O ferro está lá, mas o corpo simplesmente não consegue pegar para usar. E esse roubo acontece em 3 passos. É quase um plano perfeito. Primeiro, alguma coisa dispara uma inflamação crônica no corpo. Pode ser uma infecção, uma doença autoimune, enfim, o alarme soa. Segundo, o fígado ouve esse alarme e reage, produzindo um hormônio em massa. E terceiro, esse hormônio age como capanga, ele vai lá e pronto. Bloqueia tudo. Ele prende o ferro dentro das células. O resultado final? O ferro está lá, mas está preso, inacessível. E quem é esse hormônio-chave, o capanga da história? O nome dele é epsidina. Pensa na epsidina como se fosse o segurança de uma boate. Em tempos de paz, ela deixa o ferro entrar e sair. Mas quando a inflamação crônica dá ordem, ela vira um leão de chácara. Tranca todas as portas, ninguém sai. O ferro fica preso lá dentro, sem poder ser usado. Mas por que o corpo faria uma coisa dessas contra si mesmo? Parece loucura, né? Só que não. Na verdade, é um mecanismo de defesa muito antigo e muito inteligente. Pensa só, bactérias, vírus, todos esses invasores adoram ferro. Eles precisam de ferro para crescer. Então, o que o corpo faz? Ele esconde o ferro para matar os inimigos de fome. É uma estratégia de guerra. O problema é quando essa tática de emergência vira rotina, vira crônica. Isso tudo nos traz de volta para um personagem central, e talvez o mais confuso de todos, a ferritina. A gente aprende a pensar nela só como medidor do estoque de ferro. Mas, na verdade, o papel dela é bem mais complicado do que parece, principalmente quando tem inflamação na jogada. Vamos colocar as duas ideias lado a lado para ficar bem claro. A visão tradicional é simples. Ferritina é o cofre do ferro. Ferritina alta, cofre cheio. Fim de papo. Só que a visão funcional, que é a que resolve nosso mistério, mostra que a ferritina também é um alarme de incêndio. Quando o corpo está inflamado, ele liga esse alarme e parte do barulho é produzir mais e mais ferritina. Então a ferritina tem, digamos, uma jornada tripla. Sim, a função número 1 dela é guardar o ferro em segurança. Ela também é tipo um guarda-costas, protegendo as células como antioxidante. Mas é a terceira função que desvenda tudo. Ela é um sinalizador. Ela avisa que tem inflamação acontecendo. E aqui, gente, a gente fecha o quebra-cabeça. Presta atenção. A inflamação, por si só, faz o corpo produzir mais ferritina. Não importa se tem muito ou pouco ferro guardado, o corpo está em alerta, está soando alarme. E essa produção extra de ferritina cria uma ilusão, uma impressão falsa de que os estoques de ferro estão ótimos, quando na verdade o problema é outro. Para ficar gravado na mente, vamos usar uma analogia final. Anemia por falta de ferro, a clássica, é fácil. O tanque de combustível do carro está vazio. Simples assim. Agora, a anemia da doença crônica, essa que a gente desvendou, o tanque pode até estar cheio de combustível. O problema é que o cano que leva o combustível para o motor está entupido. O ferro existe, mas não consegue chegar onde precisa. Então, beleza. Depois dessa investigação toda, qual é a grande lição que fica? Pode ter certeza que vai muito além de um simples exame de sangue.
A grande mensagem é a seguinte: contexto é rei. Um número sozinho no exame, como a ferritina, pode enganar, e enganar feio. A gente precisa olhar a foto inteira, não só um pedacinho. E nesse caso, a inflamação era o contexto escondido, a peça que faltava para transformar um monte de dados confusos numa história que faz todo sentido. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Da próxima vez que alguém olhar para um resultado de exame e ele parecer estranho, contraditório, talvez a pergunta certa não seja o que esse número significa sozinho. Talvez a pergunta seja qual é a história completa que o corpo está tentando contar. É um convite para a gente ter um olhar mais esperto, mais integrado para a saúde.